Poxa vida, nesse ano de tantos agouros, Xaxim teve a coragem de acender uma luz em meio às trevas, porque foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu: sede a luz do mundo e o sal da terra. E é nos momentos de maior densa bruma que qualquer chama bruxuleante de uma vela faz a diferença. E nós temos certeza absoluta que a Associação Espírita Chico Xavier tem feito essa diferença, trazido o Cristo vivo para esta comunidade, porque, em última análise, este é o propósito da doutrina espírita. E nós lembramos de Pedro, apóstolo, quando Cristo pergunta: quem dizes vós que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é esse Deus vivo que a doutrina espírita vem trazer de volta, não mais aquela estátua na cruz, sangrando com o olhar para baixo, que nós adoramos, mas mais parece um Deus que não tem vida, que não é amigo, que não vive conosco, que não sofre conosco, que não ri conosco, que não vive conosco. Esse é o Jesus que a doutrina espírita vem trazer. E em 2012 fazia 10 anos do desencarne daquele que é o patrono dessa casa, Francisco Cândido Xavier. E eu uma vez ouvi de um palestrante que eu não lembro o nome, mas que eu nunca mais esqueci, uma definição sobre Chico Xavier, que ele é a pedra fundamental da revelação complementar da doutrina espírita, através das suas mais de 400 obras psicografadas. Então, nesse início de fala, nós queremos deixar aqui o nosso mais caloroso abraço e o desejo e a rogativa que Jesus abençoe grandemente esta comunidade, esta casa, para que continue mantendo essa chama acesa nesses dias difíceis que nós atravessamos. Que Jesus abençoe grandemente e inspire os seus trabalhadores. Queridos, fomos convidados a falar sobre um tema que compreendemos ser talvez um dos mais importantes, que todo templo que fala em nome de Jesus Cristo deve ter a responsabilidade de trazer à luz: família. Mas é também um daqueles temas que a gente costuma fugir. A gente costuma fugir por quê? Porque a não ser que a pessoa que fala e não se preocupe com hipocrisia, a gente entende que as nossas palavras, elas devem ter o endosso da nossa vida. E nós temos as nossas dificuldades. E nós estamos na base de muita luta tentando construir uma família. E graças a Deus eu tenho aqui 2 dos meus queridos, que eles podem ser os juízes das minhas imperfeições, mas também dos meus esforços. Porque depois que a gente adentra a doutrina espírita e Cristo faz luz nos nossos corações, nós nunca mais somos as mesmas pessoas. E a gente continua caindo todos os dias. Isso não muda. Todo santo dia. Eles estão aqui que não me deixam mentir. A diferença é que todo santo dia a gente levanta. A gente olha para os olhos do Cristo, que é aquele que vai na frente, e a gente consegue então submergir das águas e continuar tentando. Então isso acalma um pouco o meu coração e nos dá condição de estar aqui, porque se as igrejas e os púlpitos aguardassem os santos, nós estaríamos todos órfãos. Então fala alguém aqui que tem aprendido e que não vem fazer palestra, mas a gente vem conversar e convidá-los a reflexões acerca desse tema tão importante. E temos aprendido com os espíritos que as famílias plenamente felizes ainda não são desse mundo. Isso também acalma o nosso coração, porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e muito facilmente a gente se perde e acredita que
Já é um mundo feliz, a gente até pula a regeneração e espera aquelas famílias absolutamente harmoniosas, né? Todos afins, todos compreensivos. E a gente está aqui aprendendo a ser assim. E a gente aprende, na maior parte das vezes, errando. Mas com boa vontade e Jesus no coração e nos nossos lares, tudo se torna um pouco mais fácil, ou menos difícil, digamos assim. E nós queremos iniciar trazendo a afirmativa de Emmanuel, no capítulo 12 do livro Pensamento e Vida. Vamos trazer várias citações, porque a gente precisa embasar a nossa fala nas obras espíritas. Então Emmanuel, que é esse benfeitor que com quem nós muito temos aprendido, ele nos diz que a família é o centro essencial dos nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Centro essencial dos nossos reflexos. Porque aquilo que nós somos em essência, nós refletimos dentro da família. É o que o mesmo benfeitor nos chama de cadinho purificador. É importante a gente explicar o que é o cadinho. O cadinho é aquele recipiente, normalmente pequeno, em comparação com a haste que o sustenta, que serve para forjar o ferro, fundir o ferro. Então ele tem o ferro líquido e ele é levado a um forno em altíssimas temperaturas para que o aço possa, liquefeito, tomar a forma desejada. E Emmanuel compara a família com um cadinho, ou seja, nós estamos no aço fervente, porque é o fogo da convivência, onde Deus, através da sua sabedoria e misericórdia, reúne os nossos mais santos afetos, mas também aqueles com quem nós temos e construímos desavenças, para que nós possamos construir um novo futuro em novas bases. Nos diz também, em mais uma expressão feliz agora da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Reforma Íntima, que a família é um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, muitas vezes a gente sofre dentro das famílias porque a gente vive circunstâncias desafiadoras todo santo dia. E a gente imagina e lamenta muitas vezes que desejaria paz agora. Nossa, como fulano é incompreensivo, mas a gente não vê às vezes que nós somos incompreensivos também. E na verdade esse trabalho visa a paz futura. É um reencontro para acerto de contas, para amparo mútuo, porque também temos ali aqueles espíritos muito afins, e que no amparo mútuo destas forças que se alinham, conseguimos avançar mais rápido. Emmanuel também nos diz que no lar encontramos os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido nas experiências que soubemos santificar, mas também as algemas de constrangimento e aversão. E quantas vezes a gente não sente, às vezes com algum pesar e triste, muitas vezes envergonhado por sentir aquilo, uma aversão ao ente querido que habita dentro da nossa própria casa. É porque a misericórdia do Senhor ali nos reuniu para que nós pudéssemos refazer essas relações em novas bases. E por isso é tão importante que essas novas bases tenham Jesus no lar. E a gente ficou encantado com essa imagem que todos nós estamos vendo ali. Abençoada família que cresce à luz do Evangelho de Jesus. Abençoada seja esta família da comunidade Chico Xavier. E nós estabelecemos alguns pontos
para trabalharmos, porque o tema é amplo, então nós temos que fazer escolhas. Mas o primeiro deles é a família como projeto divino, como lei divina. E mesmo sem as luzes da doutrina espírita, nós podemos afirmar que a família é a célula máter da sociedade. Pensemos no nosso mundo. Nós temos 8 bilhões de habitantes reencarnados, fora a população desencarnada, porque nesse momento estamos olhando para as famílias consanguíneas. Cada um desses 8 bilhões de habitantes teve o início da sua jornada em uma família. Olhem o poder da família. Se cada uma dessas famílias que recebeu cada um desses 8 bilhões de habitantes é atenta e tem um olhar cristão, e a gente não fala aqui de uma religião, mas de uma mentalidade cristã que transcende os rótulos humanos, a moral do Cristo, que nós encontramos muitas vezes até em ateus. É o comportamento reto do bem proceder. Então, se cada um é recebido numa família e essa família tem o olhar atento de renovar as suas más tendências, nós sanamos o mundo. Não faz sentido isso? Mas, sigamos. A família como projeto divino. E essa verdade está testificada em toda a revelação divina, que é composta de 3 partes: o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita. Então, lá no Velho Testamento, a história da humanidade, naquela linguagem simbólica da Bíblia, ela começa com uma família: Adão, Eva e seus filhos, não é? O Novo Testamento igualmente tem início numa família. José e Maria recebem o Cristo. E é importante aqui nós estabelecermos, nós observarmos, isso tem descortinado novos horizontes, esse exercício de comparar, estabelecer relações e descobrir Deus, porque a glória de Deus dos homens é revelar e a de Deus é ocultar-se. E quando a gente consegue ver um detalhe da revelação divina, o encantamento é tão grande. E quando a gente vê que essas 2 famílias são uma em contraposição à outra, porque a renovação é o segundo homem, é o último Adão, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que nós devemos olhar e mirar e seguir. Então, enquanto nós temos Adão, que se coloca na centralidade da vida, tira Deus e se coloca como o principal, o centro da sua vida, e procura percorrer essa jornada terrena movido pelo seu interesse pessoal, nós temos José, no divino silêncio de Deus. É um homem sem historiografia abundante, do qual nós pouco sabemos, o que nós sabemos é extremamente relevante. Nós sabemos que um dia o governador espiritual do planeta dependeu do cuidado deste homem para sobreviver na Terra. E ao contrário de Adão, ele se oculta como Deus faz. Eva desobediente, e nós temos Maria absolutamente obediente. Palavras dela: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Caim, o irmão mais velho do homem, assassinando seu irmão. Jesus, o irmão mais velho da humanidade, deixando-se assassinar por amor a nós, em obediência absoluta à vontade do Pai. Então, só aí daria um seminário, mas a gente só larga aqui para a gente refletir sobre a beleza da revelação divina. Ainda no Novo Testamento, Jesus, outra lição oculta, esperando os nossos olhos de ver. Nós estudamos e nos debruçamos sobre os 3 anos de vida pública de Jesus Cristo, que deu origem aos seus evangelhos, e que João, a respeito do qual já disse: se tudo o que ele fez pudesse ser escrito, nem todos os livros que a terra pudesse comportar seriam suficientes. 3 anos. Mas ele viveu 38.
38, porque é consenso entre todos os estudiosos que a datação foi errada quando se estabeleceu o cristianismo como religião oficial de Roma e foi recontar os séculos. Inclusive tem uma revista Reformador, um exemplar, já tem bastante tempo, que tem um estudo bastante completo a respeito disso, e nos dando a conhecer que, em verdade, Cristo nasceu no ano 5 a.C. Então ele começou o seu ministério público com 35 anos e foi crucificado aos 38. E por que a gente puxou isso? Que é um dado irrelevante. Mas para fazer a conta matemática, 35 de 38 anos são 80% da sua encarnação em testemunho silencioso dentro de um lar, honrando a família. Isso não é uma lição? Nós vivemos e nos alimentamos do seu espírito por 20% da sua vida, que é muito, mas teve 80% repleta de significado dentro de um lar, honrando a sua família, trabalhando na oficina ao lado do seu pai. Por isso que ele era conhecido como o carpinteiro, o filho do carpinteiro. E quando ele inicia o seu apostolado e profere o Sermão do Monte, que essa música belíssima nos traz, ele nos ensina a orar e ele diz: Pai Nosso. Ele testemunha 80% da sua vida na família, e ele, quando abre a boca para a multidão, ele fala da família universal, nos ensinando que Deus não é mais aquele Deus que devemos temer, mas é um Pai que nos ama e que nos convida a amar. Então, 1857 anos se passam e chega o Consolador prometido por Jesus. E reforça essa ideia de que a família é um projeto divino, quando nos traz na Lei da Sociedade, no Livro dos Espíritos, capítulo 7, terceira parte, questões 774 e 775. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam, eles embasam, eles são o lastro, eles são a base, o fundamento dos laços sociais. É o que mencionamos no início, sobre os 8 bilhões de habitantes da Terra que começam em um lar. Nos diz ainda que o relaxamento dos laços de família representaria um recrudescimento do egoísmo. Mais à frente falaremos sobre esse relaxamento dos laços. Mas representaria um recrudescimento do egoísmo, que é o pecado original. A gente acha que tem a ver com maçã, né? Com comer o fruto de uma árvore. Não. Tem a ver com desconfiar do amor de Deus, de desobedecer a sua palavra, a sua orientação, as suas leis, e colocar-se no centro da vida. É o momento em que o ego cresceu. Adão e Eva disseram: nós não queremos alguém que dite o que nós devemos fazer. As leis agora são nós que fazemos, nem que a gente quebre a cara, mas eu vou pegar esse controle remoto e eu vou mudar o canal da televisão. E a gente então, nesse momento, começou um caminho de afastamento de Deus. O nosso ego inflou-se, veio a egolatria, o egoísmo. E os espíritos vêm e reforçam essa ideia quando dizem que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E se a família for aniquilada, ficará cada um por si. Enquanto que dentro de uma família a gente tem que aprender a dividir, a compartilhar, a cooperar, a respeitar. E aí você faz um movimento contrário, do egoísmo para o altruísmo, porque a gente não vive sozinho dentro de uma casa. E é preciso estabelecer combinados e regras para que as coisas funcionem. Por isso que seria um recrudescimento do egoísmo. E ainda nos traz que a abolição do casamento representaria o retorno à vida animal. E ainda cresce a doutrina espírita a realidade da reencarnação,
que amplia a nossa responsabilidade perante os que comungam conosco dentro do lar, conforme comentamos no início da nossa fala, trazendo as menções de Emmanuel e Joana de Ângeles. Então, as 3 etapas da revelação divina nos trazem a família como projeto de Deus, como lei divina. E nós arriscamos dizer que esse talvez seja o tema de importância capital para trazermos as casas espíritas. Porque se ele é um projeto divino e se ele é um projeto de importância capital, onde que as trevas irão atacar? E esse é o segundo ponto que nós gostaríamos de trazer: o ataque das trevas ao projeto divino. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz que a luta que nós vivemos é espiritual. E ele nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se a luta é espiritual, se atacar ou desconstruir a família é atacar o próprio Criador, onde as trevas irão atacar? Perdão, mas a garganta está falhando um pouquinho. Eu sou engenheira civil de formação. E quando se trata de implosão de prédios, a gente sabe, meu filho também é engenheiro civil. Nós não colocamos, não distribuímos os explosivos a esmo. Nós escolhemos as colunas principais, as colunas mestras, aqueles pilares que, quando detonados, todo o prédio rui para dentro. E por isso que não é aquela destruição que cai para fora e faz uma bagunça enorme. Ele cai para dentro. A família é este pilar. Onde que nessa luta espiritual que nós travamos, e eu e o Josué conversávamos no início, sobre as dificuldades que esta casa enfrentou e como que as trevas atacam. É no dirigente da casa espírita, é naquele que está procurando a fundação, é no dirigente do trabalho mediúnico. E se as trevas, nesse momento de transição, estão tendo as suas últimas chances, porque essa é uma luta que Deus já ganhou, né? A gente que ainda está no campo, porque Deus já sabe qual é o resultado. Mas a gente tem que provar, lutando do lado certo, para que nós mereçamos ou não um mundo de regeneração. Então, é na família que haverão os maiores ataques. Porque quando a família rui a humanidade inteira. E aqui nós trazemos uma outra afirmação de Emmanuel, no capítulo 4 do livro Alma e Luz, que nós achamos uma mensagem belíssima, que temos impressa em cima da nossa mesa, por ter um caráter extremamente especial. Ela foi escrita no momento em que o Brasil decidira entrar na Segunda Guerra Mundial. E ele não faz uma condenação da decisão do Brasil, num tom mais introspectivo. Ele fala que o ataque do mal vem à sombra da noite, e que o mal organiza o ataque e o bem precisa organizar a defesa. E por isso nós estamos aqui refletindo sobre a família e vamos dedicar um tempo para refletirmos sobre esses ataques e como nós podemos organizar a defesa. Porque já vimos que é o calcanhar de Aquiles da sociedade. E nós precisamos começar atentando para os discursos humanos, especialmente de algumas ideologias materialistas do nosso século, que se apresenta sob os apelos, por exemplo, da defesa dos direitos da mulher, das minorias, da inclusão, da empatia. A gente deve ter muito cuidado quando os discursos vêm apresentados sob essa ótica,
porque são propostas sedutoras, porque essas temáticas individualmente tratadas e sob bases cristãs são louváveis. Mas muitas vezes elas representam na linguagem vulgar boi de piranha. É a isca lançada para que a família receba um explosivo ali naquele pilar central. Então nós precisamos estar atentos. E nós indicamos para quem desejar aprofundar o tema, um livro e um filme. Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, de C.S. Lewis. E o filme que lhe deu origem, Oficina do Diabo, que mostra como que as trevas agem no nosso cotidiano. Não é um livro espírita, mas é um livro inspirado, porque Deus não age apenas sobre os espíritas. Existem livros como O Pequeno Príncipe, por exemplo, que é de uma inspiração absoluta. Então, como que nós podemos nos proteger? Atenção, e submetermos tudo que nos é oferecido ao crivo do Evangelho. Nós devemos largar toda a nossa bagagem, porque quando nós viemos a esse mundo, a gente recebe uma bagagem cultural do povo que nasceu, cultural da família que nos recebeu. A gente vai estudando, adquirindo conhecimento, e tudo isso vai se construindo nas lentes através das quais a gente vê o mundo. E quando a gente conhece o Cristo, o que a gente faz? A gente olha para o Cristo com todas essas lentes. E muitas vezes a ideologia está dentro dessas lentes. E qual é o nosso papel? Largar tudo que eu já conheci, tirar os óculos, pegar os óculos do Evangelho e colocar. E aí eu olho para aquilo que eu estava carregando. Aquilo que passar pelas lentes do Cristo, eu posso receber com tranquilidade. Aquilo que não passar, eu devo deixar de lado. Eu devo ter a coragem, porque é preciso fidelidade. É isso que Jesus veio nos convidar. O homem, a partir de Adão, nessa linguagem simbólica, afastou-se de Deus e foi infiel. E Jesus vem nos convidar ao retorno para casa, a fidelidade e a obediência. O nosso crivo para o mundo deve ser o Cristo Jesus e não nada do que o homem oferece. Porque o que nós temos abraçado de teorias humanas salvacionistas e abandonado a salvação que Cristo nos propõe, que é mais difícil, que é mais árdua, que termina numa cruz, para abraçar essas propostas humanas que vendem um mundo melhor em 4 anos, não está no gibi. A gente precisa ficar atento. E, por exemplo, nós podemos trazer ideologias que lançam homem e mulher como competidores, quando não inimigos. O projeto da família traz homem e mulher como cooperadores, como um par, como iguais, como apoio mútuo. E aí, nós trazemos aqui a palavra de Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografia de José Raul Teixeira, quando ela nos fala a respeito disso. Urge, no contexto da sociedade familiar, que os moços e as moças sejam educados para essa tão grandiosa realização, sem os machismos e feminismos da moda. Hemos de transformar machismo e feminismo em hombridade, em respeito e nobreza de caracteres. Quando a mulher valorizar-se sem presunção e banalidades, e o homem considerar-se sem orgulho e prepotência como irmãos, que identificados com a necessidade de ultrapassar-se, dar-se-ão as mãos, apoiando um ao outro na empresa conjugal. Eu acho que o esclarecimento é suficientemente claro para que a gente possa passar para o próximo exemplo dos ataques contra a família. Ideologias que lançam dúvidas sobre a realidade biológica dos seres. Enquanto que a doutrina espírita nos esclarece que a escolha do sexo biológico se dá num planejamento reencarnatório prévio e se consolida na concepção quando o próprio espírito reencarnante, apoiado pela equipe dos construtores espirituais, escolhe os gametas,
se vai ser XX, XY, se vai ter alguma anomalia, porque às vezes tem os intersexos, XXY, algumas anomalias desse tipo, de acordo com as provas que esta criatura, que esse Filho de Deus, terá de passar. Mas hoje nós temos ideologias que dizem que o sexo é uma construção social. E nós não estamos aqui dizendo, e a gente precisa falar assim com muito cuidado, com bastante respeito a quem pensa diferente, mas a gente precisa refletir, a gente precisa ter essa coragem. Porque a gente não está negando que existem conflitos, sobretudo aqueles espíritos que reencarnaram várias vezes numa mesma polaridade sexual e de repente se veem reencarnados numa outra polaridade. Nós não estamos negando. O que nós estamos falando é de ideologias que buscam as crianças antes dos 7 anos de idade, 2, 3 anos, para incutir uma dúvida onde ela não existe. E nós costumamos dizer que nós precisamos, para caminhar com relativa segurança nesse mundo tão doido, 3 certezas. A primeira, existe algo maior do que eu. Existe algo que transcende a essa loucura, a essa violência, a essas ideias tão estapafúrdias. É a crença em Deus, ou o nome que se dê. Só assim a gente consegue ter um pouco de tranquilidade e segurança. A segunda certeza é a família. É o porto seguro. Quando tudo dá errado no mundo, a gente tem para onde correr, para onde voltar. E a terceira certeza é quem eu sou. Eu preciso me olhar no espelho e compreender, eu nasci homem, eu nasci mulher, ou eu nasci com uma dessas anomalias, e qual é a proposta de Deus para o homem e para a mulher. Independente dos conflitos, que nós não estamos negando. Essa é outra situação, mas a gente não vai adentrar. Nós aconselhamos, para quem interessar possa, Alberto Almeida, em 2013, outubro de 2013, Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, em Gramado, ele fez uma palestra sobre homossexualidade ou homoafetividade, que é a melhor que eu já assisti, e fica aqui a recomendação para quem tiver interesse. A gente não tem tempo e nem a competência que ele tem como psicólogo ou como espírita para tratar do assunto. Terceiro exemplo, ideologias que acusam a família de ser a fonte de opressão das mulheres e das crianças. E aí convidam as mulheres, como nós já mencionamos, a passarem a ser as inimigas do homem, a competir, a rechaçar. Há muita diferença entre você reconhecer que uma família é disfuncional e entender que ela precisa ser tratada, e você querer eliminar a família para acabar com o problema. É a mesma coisa que você ter o gado doente no pátio, está lá com o carrapato, e para livrá-lo do carrapato, você mata o gado. É a mesma coisa. E todas essas ideologias, não nos enganemos, são portas de entrada que acabam caindo, resvalando para os atalhos sinistros da defesa do aborto, porque a mulher tem que ter liberdade, inclusive de se livrar, entre aspas, do filho que vai lhe tolir a liberdade. Para propostas de incesto, para propostas de pedofilia, a porta é larga, meus amigos. Estreita é a porta que conduz ao reino dos céus, e larga que conduz à perdição. E muitos são os que por ela se adentram, porque o lobo se cobre de pele de ovelha e a gente compra achando que é coisa boa. Porque a família pode ser vista como a célula máter. Nós falamos aqui em fecundação. De novo, Paulo Apóstolo, ele nos diz que a sociedade, a igreja, entendendo a igreja como a reunião daqueles que creem no Cristo, que seguem o Cristo, a igreja como o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e todos os demais institutos humanos são as diversas partes que compõem o organismo. Todas essas ideologias, elas pretendem introduzir como que um câncer nesta célula primordial que é a família, porque o câncer introduzido na família, ele tem a capacidade de se multiplicar e tomar toda a instituição da humanidade. Uma família saudável, estabelecida nas bases da amorosidade
do respeito às diferenças. É aqui que a gente deve trabalhar as diferenças. Não é estimulando briga, luta, competição, preconceito. É dentro da família, o pai e a mãe com os seus filhos, ensinando uma palavrinha difícil, mas maravilhosa: alteridade, respeito às diferenças, porque a marca de Deus na criação é a diversidade. Deus gosta tanto de diversidade que não fez nenhum dedo igual ao outro, nenhuma impressão digital igual a outra, nenhuma folha de uma árvore igual a outra. É a gente que vê problema na diferença. Uma família construída na base da generosidade, do altruísmo, tem o poder de formar indivíduos íntegros e equilibrados, que saberão conduzir-se entre as armadilhas do mundo que nós estamos falando, possuindo sem serem possuídos, progredindo materialmente sem oprimir o seu irmão, amando sem possessão, exercendo poder sem afetação, e em tudo constituindo-se de instrumentos do amor de Deus na sua obra, porque esse é um dos objetivos da encarnação: nós assumirmos a parte que nos toca como co-criadores na obra que não é nossa, é do Criador. Sanando a família, cura-se a sociedade, atacando-a, destrói-se. E é preciso nós estamos atentos para exercer essa defesa sem constrangimento, porque hoje nós temos vergonha muitas vezes de fazer a defesa, porque os ataques são tantos, e as pessoas, quando estão errando, elas chamam outras para errar com elas, porque quando a gente erra em bando e grita bastante, parece que a gente está certo. Então nós novamente lembramos Emmanuel falando aos brasileiros quando entrávamos na guerra, na Segunda Guerra Mundial. O mal empreende o ataque, o papel do bem é organizar a defesa. Sejamos respeitosos, mas sejamos firmes. Esclareçamos os nossos filhos e defendamos as nossas famílias. Os livros escolares hoje é um perigo. A gente precisa estar atento, e nós falávamos sobre isso antes de começar aqui. As surpresas que às vezes a gente tem, essas ideias estão lá desde a primeira infância. E para aqueles que acham que de repente nós estamos exagerando, nós indicamos mais 2 livros que não são espíritas, mas são inspirados, em que se explora as consequências devastadoras da extinção da instituição família, que são Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell. Então ali são 2 livros que falam de uma sociedade onde a família não mais existe. Todos os indivíduos são bebês de proveito, e é o Estado que faz a educação. Exterminada a família, toda a determinação, toda a educação do indivíduo parte do Estado. E o Estado é feito de homens, e homens são livres e movidos pelo interesse pessoal. Vale a pena essa leitura. Terceiro ponto que nós gostaríamos de trazer sobre a família. A família, na verdade, é um sistema. Nós estamos num sistema familiar. E dentro desse sistema familiar, nós temos os papéis definidos. E na questão 208 e 582 do Livro dos Espíritos, os Espíritos da Codificação nos trazem que a tarefa dos pais constitui verdadeira missão. A gente às vezes fica se perguntando: qual será a minha missão nesse mundo? E a gente imagina algo muito grandioso, que vai ter um impacto na sociedade, e esquece da nossa maior e primeira missão, como pai e como mãe. E ainda ele avança e diz que nós seremos culpados se nessa missão nós falharmos, atraindo para nós as consequências do nosso mau proceder. E vai adiante, dizendo: mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar e as fazer produzir bons frutos do que endireitar o caráter do seu filho.
E não nos enganemos, isso não é sobre árvores. Os espíritos da codificação estavam falando a Kardec sobre o que é a missão divina dada por Deus, educar filhos, apresentar Jesus aos filhos, e o que nós temos entendido como missão: fazer o pomar produzir mais e melhor cada vez mais. É buscar o progresso material em detrimento, ainda que ao custo da educação dos nossos filhos. E é preciso, numa sociedade em que nós somos cada vez instigados mais a produzir, a competir, a prosperar materialmente, a adiar o projeto de família, a adiar o projeto de ter filhos, que a gente pare para pensar. Que escolhas temos feito? Será que há uma alternativa? Prover materialmente é necessidade inquestionável, mas foi pelo segundo motivo, prover emocionalmente e apresentar Jesus aos nossos filhos, que nós encarnamos. Nós não seremos inquiridos por Deus sobre quantas casas nós tivemos, quantos carros, quantas posses, quantos títulos, quantas formações, mas nós seremos inquiridos: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? É por isso que nós viemos. É para isso que nós estamos aqui. E aqui nós trazemos mais uma citação do livro Sublime Sementeira, que é uma edição da FEB a partir do seu Departamento de Infância e Juventude, que é um compêndio de várias mensagens espíritas, e num determinado trecho diz assim: a tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Olha a diferença. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria os valores ético-culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. E nesse processo de sair para produzir mais e melhor no nosso pomar, nós acabamos relaxando os laços de família, que os espíritos falavam lá na questão 775. Porque nós delegamos então os nossos filhos aos profissionais, cuidadores ou aos avós, já idosos, que têm uma importância fundamental aos seus filhos, junto dos netos, mas não é a de educá-los. E vamos então construir o progresso material, esquecendo que os valores são transmitidos de pais para filhos. É na convivência que a gente detecta os erros do passado que nós falávamos lá no início. E nós temos então, especialmente até os 7 anos, essa possibilidade de redirecionar, de resetar, de formatar, de dirigir, de estabelecer novas bases. E nós estamos abrindo mão disso. Os Espíritos nos dizem que a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Onde nós temos a oportunidade de viver esses postulados para ensinar com exemplo e não com palavras, senão dentro da família. Vemos cada vez mais casais sem filhos, alguns por opção e, de novo, queridos, nós estamos aqui com todo respeito a quem pensa diferente, mas nós fomos convidados para falar sobre família. Há um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei de reprodução. Nós devemos aqui ser fiéis à doutrina espírita e a Jesus Cristo e convidá-los à reflexão. Só isso. A gente vê cada vez mais casais sem filhos, alguns por opção, outros porque vão adiando. Não, eu tenho que viajar, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer a pós, o pós-doutorado. E quando chega uma hora, não dá mais. E os filhos de Deus precisam de portas para virem ao mundo.
E a centelha divina foi colocada dentro do nosso coração. Nós fomos feitos para amar. E a lei de reprodução, gente, é lei. É que nem a adoração. Se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar o dinheiro, a beleza, o poder, alguma coisa a gente vai adorar, porque é lei, está no nosso coração. Então isso é uma necessidade. O que acontece? A gente acaba tendo um monte de pets em casa e não tem filhos. Eu também tenho os meus pets, eu adoro os meus cachorrinhos. Tudo bem, nada contra, a gente tem que... É uma maneira, eles nos ensinam todos os dias. A gente está só aqui trazendo alguns pontos para reflexão. Eles são a prova viva que a gente foi programado para amar e para ter filhos. E a gente está sendo pai de pet. E há tempo para tudo debaixo do céu, minha gente. A gente não precisa declinar dos nossos sonhos. É um tempo. É um tempo. Especialmente para a mulher. E eu falo porque eu sou mulher. Hoje eu vejo que fiz escolhas erradas. E a gente falava sobre isso no caminho, né, meu filho querido? No segundo a gente acertou um pouquinho mais. Errou de outro jeito, mas enfim. A vida é assim. Errando que se aprende. Queridos, já estamos nos aproximando, nos encaminhando para o final. Consequências desse relaxamento dos laços de família. Dramas e traumas de toda ordem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, quando fala das aflições, nos diz que a maioria das nossas aflições tem origem nas escolhas desta encarnação. A gente fica terceirizando para o passado. Eu joguei pedra na cruz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, os nossos maiores sofrimentos são escolhas desta vida. E o William Shakespeare já nos diz, seremos cobrados... Esse é 582, William Shakespeare. Ele nos diz, há mais dos nossos pais em nós do que nós supomos. E depois Renato Russo cantou esse trecho, que na verdade é de William Shakespeare. E o que fazer quando nós nos vemos adolescentes e jovens adultos com os efeitos dessas marcas do relaxamento, dos laços de família, a se manifestarem em expressões menos felizes? Às vezes é a depressão, são os vícios, suicídios de jovens. Olha a importância do nosso papel. Nós seremos cobrados, está lá no livro dos Espíritos. E o que fazer quando a gente chega nesse ponto? Errei, aconteceu. O que fazer? Os pais, reconheçamos os nossos enganos. Digamos, eu estava errado. Ouça-me agora, eu ainda sou teu pai, eu ainda sou tua mãe. Sou humano, eu errei. Te orientei mal, mas agora eu vejo. E eu estou tentando refazer esse caminho. E os filhos? Honremos pai e mãe. Não importa o que eles fizeram. Eles nos deram a vida e essa dívida é impagável. Cada pai e cada mãe fez o que deu conta de fazer com aquilo que compreendia da vida naquele momento da sua vida. E não esqueçamos nunca do exemplo de Jesus, que honrou o seu pai e a sua mãe durante 35 anos. E ele submeteu-se a José, em sendo governador espiritual do planeta Terra, ele submeteu-se a José. Busquemos a ressignificação sempre, especialmente se as luzes da doutrina espírita já nos alcançaram. Sempre é tempo de voltar e nos perguntar: o que fazer com o que fizeram comigo? E está aí a terapia, a psicoterapia, o atendimento fraterno, a prece, para que nós não perpetuemos os desajustes. Podemos construir famílias melhores e experiências melhores do que aquelas que nós tivemos. Considerações finais, agora sim, nos encaminhando para o encerramento. Família é um sistema. É como uma mão, tem uma base, mas são 5 dedos diferentes. Não dá para eu querer que o meu mindinho seja igual ao polegar e que eles tenham a mesma função. Então, se há momentos em que a gente precisa trabalhar no coletivo, ceder, respeitar, negociar, a gente também precisa um ao outro olhar e ver, ali tem um indivíduo que
tem desejos e vontades e vocações diferentes das minhas, especialmente vocação. Às vezes o pai e a mãe, né, incute que o filho tem que ser a mesma coisa que ele foi, que ele é. São almas distintas. O espírito vem do espírito, não vem da carne. Cada um tem que descobrir a sua vocação, a sua habilidade, seguir o seu caminho. Porque somos indivíduos, então é preciso oscilar entre o sistema coletivo da cooperação, mas o respeito ao indivíduo e às suas particularidades. Pertencimento, reciprocidade e precedência. Pertencimento, todos nós temos o direito de pertencer. Às vezes a gente tem um pai senil, um filho especial. A gente tem alguém que cometeu o suicídio na nossa família. E essas pessoas são deixadas de lado, não são mencionadas, não são trazidas para a sala de estar. Porque a gente tem vergonha. Elas têm o direito de pertencer. Vocês me ouvem? Acho que lá atrás. Acho que é para eu terminar, né? Reciprocidade. Nós vivemos em um sistema e todos ali estão para servir. Uma família em que um dos cônjuges chega em casa achando que já cumpriu o dever porque trouxe o provimento para casa e chega e acha que está ali para ser servido. É uma família disfuncional. Não importa se é o homem ou se é a mulher que faz isso. Nós vivemos dentro de um sistema de cooperação. Estamos ali para servir. E nunca achar que eu já fiz tudo o que eu podia. A gente tem que pensar, eu preciso fazer o máximo que eu posso no limite das nossas forças, porque essa é uma orientação dos espíritos da codificação, os espíritos da Pleiade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Precedência, a gente já falou sobre isso. Honrar quem veio antes. E nesse momento a gente lembra de uma passagem maravilhosa do Evangelho de Jesus, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus diz aos apóstolos: vão na frente, pede para eles pegarem o barco e atravessar o lago de Genezaré, que eu irei depois. O barco representa a nossa encarnação. E ele diz, primeiro ele nos alimenta. Ele multiplica pães e peixes e nos alimenta em abundância. Somos preparados para vir. E ele diz, vão na frente. E tem os que nos precederam, porque o barco está cheio de gente. Todos os apóstolos estão ali. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, nossos irmãos mais velhos. A gente não vai sozinho para essa travessia. E ele diz, eu logo irei ter com vocês. Nos dizendo, vai ser difícil, vai ter tempestade, o barco quase vai virar, mas eu estarei junto com vocês e haverá aqueles que vão precedê-los para tornar essa jornada menos árdua. Queridos, agora sim, em conclusão, Jesus trabalha a humanidade de coração em coração, onde havemos de construir o reino dos céus é aqui dentro. E os primeiros artífices desta obra são os pais. E nós encerramos com Paulo apóstolo, quando ele fala a Timóteo, na sua primeira epístola, 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. E por fim, Madre Teresa de Calcutá. Se você deseja mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família.
Muito obrigada. Essa era a mensagem que nós tínhamos. Que possamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, em gratidão imensa por esse banquete espiritual, por esse momento em que, sob os teus auspícios, Senhor, nós estamos tendo a oportunidade bendita e abençoada de refletirmos sobre o projeto divino que é a família. Abençoa, Senhor, cada uma das nossas famílias. Abençoa, Senhor, a família da Associação Espírita Chico Xavier. Abençoa, Senhor, a comunidade de Xaxim. Abençoa, Senhor, a humanidade inteira. Que possamos ter a coragem, Senhor, de fazer defesa desse teu projeto, de nos mantermos atentos e vigilantes para não cairmos nas ciladas que são tão habilmente colocadas diante de nós todos os dias nesses tempos difíceis que atravessamos. Que tu nos fortaleça, Senhor, na fé, na esperança, na confiança total, completa e irrestrita no teu amor, quando tu nos afirmaste que estaria conosco até o final dos tempos e que nenhuma ovelha haveria de ser perdida, porque a nossa destinação é um dia termos um só rebanho de um só pastor. Senhor, derrama tuas bênçãos sobre essa comunidade e sobre cada uma das nossas famílias, e que possamos, Senhor, ser contigo tanto quanto tu és conosco. Que assim seja.